Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gael e hoje a gente vai dar continuidade àquele papo que a gente começou há umas semanas atrás, falando de geologia ambiental, falando de geologia de engenharia, e agora a gente vai trabalhar com alguns conceitos básicos que orbitam aí os estudos ambientais, que orbitam as ciências ambientais como um todo. Tá, eu vou dividir essa parte em duas etapas. Hoje a gente vai falar sobre os conceitos em torno da ideia de ambiente, do conceito de ambiente, de meio ambiente, tá? Discutir um pouco o que é meio ambiente, onde ele começa, onde ele termina, onde a gente entra nesse meio, tá? E aí, para ter isso bem definido, com isso bem em mente, a gente finalmente pode avançar para discutir sobre poluição, degradação ambiental e impacto ambiental, tá? Toda essa aula, todo esse material foi baseado em cima do livro de avaliação de impacto ambiental, Conceitos e Métodos, do Sanches, né, Luiz Henrique Sanches, publicado em 2015, mas eu acho que tem outras edições mais antigas também. Então fiz alguns recortes do material dele que está disponível em partes aí na internet, né, pelo Google Books, etc e tal. Você consegue ver alguns pedaços do livro e foi o suficiente para que a gente possa dar uma olhada. Se você quiser se aprofundar no assunto, pega o livro aí na biblioteca. Quando passar a pandemia, quando passar a quarentena, se você está vendo isso aí pós-pandemia de coronavírus, melhor ainda. Vai lá na biblioteca, pega o livro e dá uma olhada que ele vai te ajudar bastante com conceitos gerais, tá bom? Então vamos lá. Então quando a gente pensa em meio ambiente, na palavra ambiente, na palavra meio ambiente, o que a gente pensa? Né? A gente ouve muito, pensa muito, ou foi condicionado, né, ao longo das últimas décadas a pensar muito do ambiente do ponto de vista da natureza, né? Meio ambiente é as florestas da Amazônia, meio ambiente são os oceanos, a biodiversidade dos oceanos, a Mata Atlântica, etc. Será que só a natureza corresponde ao ambiente, corresponde ao meio ambiente? Ou será que quando a gente fala de ambiente, de meio ambiente, a gente também está incorporando a sociedade nesse jogo? A gente está concentrando todo esse meio. Será que a gente está falando assim de natureza e sociedade lado a lado como meio ambiente? Será que a gente está falando de meio físico, rocha, solos, clima, atmosfera, o meio biótico, né? Os animais, as florestas, e o antrópico, né? A gente como animais, mas aqui representados sob a forma de sociedade, civilização e todas as modificações que a gente imprime no meio vivo, né? Nos animais, na fauna, flora, ou também no meio físico, né? Como a gente modifica o desenho do relevo, como a gente modifica, extrai materiais para fazer aí a nossa indústria e depois faz pilhas de rejeitos na forma de lixões. Será que tudo isso também está incorporado dentro do nosso conceito de ambiente, ou será que ambiente é só a natureza e ponto final, sem a participação humana? O que você acha? Então a gente pega algumas definições. Vamos começar pela mais básica de todas, vamos começar pelo dicionário, né? Então, ambiente é aquilo que rodeia ou envolve por todos os lados e constitui o meio em que se vive. Então, é o meio em que você vive e que te rodeia, te envolve por todos os lados. Aqui eu estou gravando esse vídeo agora, eu posso considerar que meu ambiente é esse quarto, né? Esse ambiente aqui que eu estou inserido, sentado na frente do computador e falando com vocês. Mas eu posso pensar numa escala mais ampla, eu posso pensar no ambiente como o meu bairro, como a minha rua, como a minha cidade. Então, o ambiente é aquilo que nos envolve, tá? Vamos pegar aqui outro. Tudo que rodeia ou envolve os seres vivos ou as coisas, meio ambiente. Então, o ambiente é um sinônimo de meio ambiente, que envolve os seres vivos e as coisas. Tudo, né? Tudo que nos envolve. Recinto, espaço, âmbito em que eu estou ou vivo, tá? Mais ou menos a mesma coisa também. Então, mais ou menos todas as ideias convergem para o mesmo caminho. Aquilo que nos envolve, né? O contexto em que a gente está inserido, o que está na nossa volta. Dependente se é natural, se não é natural, ninguém aqui não fez distinção se é natural ou se não é natural. Então, a sala aqui, ela não tem uma fauna, flora muito específica, talvez tenha algumas formiguinhas que andem aqui na minha mesa, mas de modo geral a gente tem aqui uma construção antrópica, né? Antropogênica, constituindo esse lugar que eu estou falando com vocês agora. E ele não deixa de ser meu ambiente. Então o ambiente é muito mais
do que simplesmente pensar e separar. Nossa, aqui a civilização, começa a civilização e ali começa o meio ambiente, onde os dois, na verdade, são uma coisa só. E meio? Qual é o conceito de meio? A gente fala meio ambiente. Meio, aqui, como o número fracionário não nos interessa, meio, né, da matemática, metade. Então vamos para o segundo, substantivo. Parte de uma coisa equidistante de seus bordos, ou seja, uma coisa que está exatamente no meio, do seu princípio e fim, de suas extremidades, metade. Tá, uma coisa que está no meio. Também é meio geométrico, não nos interessa tanto. Aqui outro substantivo. O centro de um espaço, lugar que distita igualmente de todos os pontos. Também o meio, é meio geométrico, né? Momento que separa duas partes iguais, aquilo que ocupa uma posição entre duas ou mais coisas, possibilidade de fazer qualquer coisa, expediente, método, maneira, modo, aquilo que serve para um permito, os meios de produção, os meios de alcançar um determinado objetivo, né? Vamos ver se tem mais algum interessante. Conjunto de elementos materiais e circunstanciais que influenciam o organismo vivo. Então, tudo aquilo que tem relação com os organismos vivos, né, e que estão na volta dele, estão no entorno dele, né? Que mais? Vamos ver aqui o último. Grupo social, estabelece profissão? Não. Procedimento, objeto, instrumento. Então, de modo geral, o meio é a metade, uma coisa que está inserida no centro, envolto por outras coisas. No contexto aqui mais biológico da coisa, ele coloca como tudo aquilo que influencia um determinado ser vivo. Tudo aquilo que está na sua volta e, de certa forma, influencia direta e indiretamente. Então, a gente pode pensar que as relações de meio e ambiente são bastante parecidas. Então, os termos, apesar de terem seus significados próprios, eles têm muitas afinidades quando a gente pensa nesse contexto ambiental, daquilo que está na nossa volta, nesse contexto de meio ambiente, né? Vamos ver aqui. 13. Elemento material, substância ou ambiente no seio, no meio, no centro, do qual se produzem certos fenômenos. Então é o local, né? O meio, o ambiente onde se acontecem determinados fenômenos. Isso não é muito parecido com o contexto de ambiente? 12. Região espacial que contém ou não matéria e na qual ocorrem fenômenos físicos. Fenômenos físicos, vento, sol, chuva, essa aula aqui que eu faço através de energia elétrica, etc. e tal, chega em você na sua casa. Então, de certa forma, se a gente pega os conceitos, os termos são bem diferentes, meio e ambiente, mas eles, no nosso contexto aqui dos estudos ambientais, eles são bastante similares, tanto meio quanto ambiente, né? De certa forma, a gente está falando do entorno, né? Do local onde que a gente está inserido e tudo que está à nossa volta, tudo que corresponde, tem influência no que a gente está fazendo agora. Então eu não poderia estar aqui no computador falando com vocês se eu não tivesse as condições do meio, as condições do ambiente próprias para isso. O computador, o microfone aqui, os cachorros latindo do lado de fora, as pessoas falando, e me perdoem se tiver barulho, tá? O horário não foi o melhor para gravar, mas tá difícil gravar na quarentena sem barulho. E de toda forma, tudo o que está no nosso redor corresponde ao meio e corresponde também ao ambiente. Então, quando a gente pensa em meio ambiente, de certa forma a gente está pensando em duas palavras que têm mais ou menos o mesmo significado, aquilo que nos envolve. Então, a gente está aqui, Serra do Mar, Estado de São Paulo, Mata Atlântica, e a gente pode chamar isso aqui de um ambiente, de um meio ambiente. É um local em que, se eu estivesse andando, eu seria influenciado pelas condições climáticas, pelas condições do clima, do microclima dessa floresta, pela presença de determinados animais, de determinadas espécies, pelas condições de chuva e de temperatura próprias do dia e da noite, das diferentes épocas do ano. Então isso é um ambiente, é um meio ambiente, tá? Mas aí quando eu penso na Serra do Mar com uma estrada no meio, a estrada, o carro, são elementos do meio ambiente? Fazem parte do meio ambiente ou só a floresta? Só a geomorfologia, só a geologia? Não, tudo corresponde ao meio ambiente. É tudo que está na nossa volta e tem influência direta ou indireta sobre nós. Então a estrada aí presente na Serra do Mar também vai fazer parte, aqui já no Paraná, né? Já vai fazer parte do ambiente, do meio ambiente que a gente está inserido. Então a gente vê aqui imigrantes, a Anchieta, uma cachoeira bonita aqui. Tudo isso corresponde ao meio ambiente.
a fauna, a flora, o clima, a geologia, a geomorfologia e também a presença antrópica. Nós somos animais, nós modificamos a geomorfologia, nós fazemos transporte de energia e de material de um lado para o outro. Então nós somos elementos atuantes na geomorfologia, tá? E na acumulação e transporte de materiais. Então a gente tira materiais de um lado, leva para o outro. Então a gente tira lá o cal, o cimento, as rochas de uma determinada região, transporta e de repente transforma tudo isso no quê? Numa ponte, numa estrada. Então a gente está pegando materiais de uma determinada região do país, transportando para outra, transformando eles a partir da mistura de processos industriais ou não, e construindo um novo tipo de depósito. Um depósito aqui, uma estrutura aqui antropogênica. Sirenes, né? Estão passando aí na estrada. Imagine que essas sirenes não são aqui de onde eu estou gravando, mas sim passando nessa estrada, os barulhos dos carros também. Então, por exemplo, aqui a gente tem, do lado esquerdo, a gente tem aqui umas feições meio, né, que se distinguem do resto, seja porque tem menos vegetação ou não. Então, se teve um deslizamento aqui, por exemplo, por isso a vegetação está mais rala, está mais baixinha, isso daqui são condições próprias do ambiente. Elas foram induzidas ou não pelas atividades humanas? Não sei, vou ter que ir lá e estudar, né? Mas tudo isso constitui ambiente, independente se é natural ou humano. Então, se a gente pensa em construções, se a gente pensa em bairros, a gente pensa em cidades construídas aí do lado da Serra do Mar, elas também fazem parte do meio ambiente? Elas também constituem o meio ambiente? Claro, cara. Então a gente já sabe, para você nunca mais esquecer, meio ambiente corresponde a tudo, elementos naturais e antrópicos, né? A gente usa esse termo natural e antrópico, parece que a gente não é natural, né? Mas o ambiental corresponde a isso, natureza e sociedade. Então sempre que a gente fala de sistemas ambientais, conflitos ambientais, é a mesma coisa que está falando conflitos socioambientais, tá? Estudos socioambientais, porque é impossível pensar no ambiente, é impossível fazer estudos ambientais sem considerar a variável humana, a variável social. Então, de praxe, de consequência direta, todo o estudo ambiental é um estudo socioambiental. Você não pode pensar em meio ambiente sem pensar em sociedade, porque a gente tem reflexos diretos e influências diretas mútuas entre os dois lados, tanto da floresta para a cidade, quanto da cidade para a floresta. Então, na legislação brasileira, a gente pode tentar buscar ali rapidamente, também seguindo o livro do Sanches, algumas definições, né? Uma rápida consulta às leis de diferentes países mostra similaridades, mas também diferenças na maneira de definir o seu campo de aplicação, ou seja, o ambiente. Na legislação brasileira, meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, se a gente está pensando em ordem biológica que abriga, rege a vida em todas as formas, a gente, como seres biológicos, né, que somos elementos da vida em todas as formas, a gente também está contemplado aqui. Só que essa definição de ambiente da legislação brasileira, ela deixa o fator antrópico meio escondido, assim. Se tu não lê e não faz uma certa reflexão, você acha que ele está falando só de condições naturais, né? Só condições físicas, químicas e biológicas, fauna, flora, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Mas, a gente lembra que a sociedade é uma forma de vida biológica, é uma forma de vida, tá? E depende de fatores físicos, químicos e biológicos do meio, de tudo que está à nossa volta, para viver. Então não existe sociedade sem a geologia, porque não dá, uma cidade não flutua, seu bairro não flutua, seu prédio não flutua, você precisa ter um arcabouço, você precisa ter uma fundação geológica para construir seu prédio. Então depende de condições químicas, de água, condições químicas atmosféricas, para ter o ar que a gente respira e a água que a gente bebe. E condições biológicas, né? Os seres vivos, sejam florestas, sejam animais, eles fornecem serviços ecossistêmicos, que são fundamentais direto ou indiretamente para a nossa vida, né? Tem a ver, impactam diretamente a nossa qualidade de vida. Então, nós somos elementos do ambiente e nós dependemos de todos os outros elementos do ambiente, sejam físicos, químicos ou biológicos. No Chile, pegando a legislação do Chile aí de 94, pode ter mudado.
Meio ambiente é o sistema global que é constituído por elementos naturais e artificiais, aqui ele deixa bem claro o antrópico, de natureza física, química ou biológica, socioculturais e suas interações, em permanente modificação pela ação humana ou natural e que rege e condiciona a existência e desenvolvimento da vida em suas múltiplas manifestações. Então aqui na legislação chilena, a parte antrópica, a variável antrópica, a variável humana dessa equação, ela está muito bem definida em termos de legislação. Então, tudo que o ser humano faz, como sociedade, como civilização, é sim incluída dentro do conceito de meio ambiente ou do conceito de ambiente. Legislação do Canadá. No Canadá, o ambiente significa os componentes da Terra, e inclui terra, água e ar, incluindo todas as camadas da atmosfera. Toda a matéria orgânica e inorgânica e organismos vivos, nós somos organismos vivos, então talvez a gente entre aqui. E sistemas naturais, interação que incluem componentes mencionados em A e B. Então essa do Canadá também, ela não deixa muito clara a presença humana na definição de ambiente. A gente consegue se encaixar aí como organismos vivos, mas em terra, água e ar a gente não entra, a gente depende, mas não entra. Em sistemas naturais de interação que incluem os componentes de A e B, a gente começa a entrar, mas aí se tu pensa em sistemas naturais como aquilo intocado e sistemas ambientais com aquilo que é sociedade e natureza, aí também começa a ficar um pouco questionável. Então, essa é uma legislação que não deixa tão explícita a variável humana, a condição humana, a presença da sociedade como parte do meio ambiente, né? As noções de ambiente, geralmente adotada pela BAP, não se aplica somente às questões de ordem biofísica. Então ele deixou aqui um parêntese com base em outras leis, né? Lembrando do que BAP, a definição está aqui embaixo. Quando sumir aqui você vai ver o Bureau lá de estudos ambientais. Em francês, meu francês vai ficar a desejar para vocês, tá? Ela engloba os elementos que podem ameaçar a vida, a saúde, a segurança, o bem-estar, o conforto do ser humano. Então, na lei sobre a qualidade do ambiente, a gente envolve outros fatores. Quer tenha um alcance social, econômico ou cultural, esses elementos são abordados quando da análise de um projeto da mesma maneira que as preocupações acerca do meio natural. Esta visão ampliada do conceito de ambiente é reconhecida no regulamento sobre a avaliação e análise dos impactos ambientais. Então, naquela definição daquela determinada lei, a condicionante humana ficava meio subentendida como mais um animal da fauna, etc. Aqui, do ponto de vista dessa legislação da qualidade ambiental, a gente já condiciona as influências humanas que possam ter um impacto direto na qualidade de vida de todos os seres vivos, incluindo nós, como parte importante dos estudos ambientais. Então, de certa forma, aqui, nessa resolução, nessa visão, a gente começa a incluir a nossa ação, a nossa força humana, a nossa forçante humana, como um elemento importante, geomorfológico e de modificação da natureza, e que tem impactos, né, sobre a fauna, a flora, incluindo nós mesmos. Hong Kong, ambiente, o termo ambiente, o conceito de ambiente, significa os componentes da Terra, e B, inclui terra, água, ar e todas as camadas da atmosfera, parecida com a do Canadá. Toda a matéria orgânica, inorgânica e organismos vivos, parecido com o do Canadá. Os sistemas naturais e interação, que incluem qualquer coisa referida ao superparágrafo. É igual a do Canadá, praticamente, né? Então, de certa forma, é mais ou menos a mesma linha, uma linha talvez anglo-americana, anglo-saxã, etc., de legislação, não sei, porque elas são praticamente iguais, né? Então a gente também tem a presença humana nesse conceito de ambiente meio escondida, meio nas entrelinhas do que a gente tem conversado por aqui. Então, como a gente vai definir? Você já viu que o conceito de meio é aquilo que a gente está no centro, é aquilo que está condicionado à nossa volta. Da mesma forma que o conceito de ambiente, com o termo ambiente, a palavra ambiente, né, pegando lá no dicionário, né? Então, de uma forma mais ampla, de uma forma mais geral e mais moderna, mais contemporânea, assim, a gente constitui a ideia, o conceito de ambiente ou de meio ambiente, na junção do meio físico, que aí a gente tem a litosfera, rochas,
A atmosfera, o ar que a gente respira, a hidrosfera, o ciclo da água, a pedosfera, os solos, né? Rocha, sofre processo de intemperismo, decomposição, e processos químicos e físicos, forma solos. Então, pedosfera. A pedosfera é importante porque é onde a gente faz agricultura, né? A gente se alimenta. Então, a gente está falando de litologia, solos, relevo, ar e água, tá? Meio físico. Mas o ambiente não é só meio físico. Não é só onde a gente constrói nosso prédio, não é onde a gente constrói a nossa cidade. Também é meio biótico. E a gente está falando aí de biosfera, fauna, flora, né? E os ecossistemas, as interações entre diferentes animais e diferentes vegetais e entre si, né? Então, o ecossistema é um sistema, e por ser um sistema é um conjunto de partes, um conjunto de elementos que se interconectam e emerge um comportamento complexo. Então, são vários elementos simples, relativamente simples, vários indivíduos, vários componentes simples que têm relações entre si, dependem uns dos outros, que dessa junção acabam desenvolvendo um caráter complexo, um ecossistema. Tá? Mas não é só meio físico e meio biótico. Biótico aqui do ponto de vista natural, né? Fauna, flora, sem considerar nós como fauna. A gente pode considerar nós, o meio antrópico, a antroposfera, ou seja, seria a esfera das atividades humanas, a esfera da influência da civilização da nossa sociedade. Que tem aí, é secular, né? Tem alguns séculos, né? Alguns milênios de história e alguns milênios de história de modificação do meio físico e do meio biótico. Então a gente não pode ignorar isso, a gente não pode pensar em geomorfologia sem considerar a antropogeomorfologia, a influência do ser humano na geomorfologia. Então a gente vai ter aspectos econômicos, sociais e culturais que vão condicionar, por exemplo, como uma cidade vai crescer, se ela vai crescer para a Zona Sul, para a Zona Leste, como vai ser o desenvolvimento da Zona Oeste em comparação com a Zona Sul e assim por diante. Então são fatores sociais, fatores culturais que vão fatores políticos que vão condicionar como que uma sociedade vai se desenvolver. E dessa mesma forma, como ela vai se desenvolver, como ela vai modificar o meio físico e o meio biótipo, né? O meio biológico. Então a gente vai ter sociedades que vão ter uma ideia mais harmônica de convivência com florestas, outros que vão ter um viés mais predatório. As diferentes formas de interagir com o meio físico e com o meio biótico, com o meio natural, digamos assim, vão ser um resultado desse contexto social e cultural de uma determinada sociedade. Então, cada sociedade vai lidar de formas diferentes. Mas, de toda forma, essa junção entre meio físico, meio biótico e meio antrópico, antropogênico, que vai definir o nosso conceito de meio ambiente. Então, se tu está numa cidade, como ali na primeira imagem, você está falando de meio ambiente? Tá, você está falando de meio ambiente. Se eu estou ali no centro daquele prédio maior e olhando na minha volta, tudo que está à minha volta corresponde ao meu ambiente, constitui ao meu meio de desenvolvimento, constitui ao meu ambiente de desenvolvimento como cidadão, como pessoa, como ser vivo. Então, o meu ambiente é sim o ambiente dessa cidade. Agora, se eu estou lá no meio da plantação, né, como o pessoal ali, qual que é o meu meio? O meu meio, eu estou no meio rural, né? Então tem um contexto econômico, um contexto social, um contexto cultural diferente da cidade, né? E também uma influência direta e indireta de fatores físicos e bióticos sobre mim, que me moldam como ser humano, que moldam a minha percepção como ser humano, diferentes. Então o meu conceito de ambiente aqui é bastante distinto, apesar de eu me encontrar ali no centro dos dois. Então, aqui, em ambos, a gente está falando de meio antrópico. Porque, meio rural é natural, é natureza. Não, peraí, né? A agricultura não é natural, é uma modificação dos seres humanos como civilização e sociedade do meio físico, né? No meio biótico, eles derrubam as florestas, organizam aquele solo para que ele seja cultivável, né? E ali fazem um plantio de determinados materiais. Então é um meio antrópico, é uma geomorfologia modificada pela ação humana. A gente não pode esquecer disso. Da mesma forma que a cidade, de formas diferentes, com fins econômicos, né, diferentes, com fins funcionais diferentes, mas são dois meios modificados pela ação humana, né? Então, a gente está falando de antropogeomorfologia, de modificações humanas na geomorfologia e, por que não, nos solos e até nas rochas de uma determinada região, favorecendo a formação de vossorocas, favorecendo erosões e assim por diante.
E por fim, a gente está olhando aqui um ambiente natural, né? Um ambiente de área de conservação, por exemplo, com um rio, que tem os seus meandros condicionados por um sistema complexo, cujas variáveis principais nesse contexto são naturais, né? São as condições do solo, as condições da rocha, ou as condições atmosféricas, que vão ter influência, sim, por mais isolada que seja a área, de variáveis de influências indiretas da sociedade. Então, se a gente está falando em termos de mudanças climáticas, não existe nenhuma parte do mundo que não seja influenciada, pelo menos indiretamente, pela ação humana. Todas as áreas são influenciadas direta ou indiretamente. Nos dois casos de cima, diretamente, no de baixo, indiretamente. Tá? Então, aqui a gente está falando principalmente de meio físico e meio biótico, em uma condição em que o meio antrópico está completamente diminuído, mesmo que ele não seja ausente, porque indiretamente a gente influencia as dinâmicas dessas áreas, seja pela mudança climática ou pela vazão do rio, porque eu fiz uma barragem para abastecer uma cidade. Enfim. Então, lembre-se sempre, por isso eu estou aqui 20 minutos falando só disso, tá? O conceito de meio ambiente, o conceito de ambiente corresponde a tudo que está na nossa volta. Então, corresponde à geologia, corresponde aos solos, condições à atmosfera, poluído ou não, que a gente respira, corresponde à água que a gente bebe, todo o ciclo da água, da chuva aos rios, água subterrânea, bem como as florestas, os animais, a fauna, a flora e também a nossa influência antropogênica, e também as cidades, tudo que a gente constrói, as fazendas, a agricultura, tudo isso constitui o ambiente que a gente está inserido. Então ele é um reflexo de variáveis físicas, variáveis biológicas, naturais, fauna e flora, e variáveis antropogênicas que vão estar relacionadas com a economia, com a sociedade e a cultura de um determinado povo, de uma determinada comunidade. Então, é nesse contexto complexo de interações que está constituído o nosso ambiente. E essa conjunção de diferentes variáveis naturais, físicas, bióticas e antrópicas, que vão constituir as cidades, os ambientes, as paisagens como elas são. Então, a gente tem o conceito de paisagem contemplando essas três variáveis. Mas uma paisagem vai ser diferente da outra justamente pelas diferentes interações entre meio físico, meio biótico e meio antrópico. Então a gente pode dividir o conceito de meio ambiente em natureza e sociedade, a gente pode definir o conceito de meio ambiente como conceito de paisagem, muito usado na geografia, na biogeografia, a gente pode dividir entre ambiente natural e ambiente construído, ambiente natural, ambiente construído, cidades e agricultura, a gente pode estar falando em espaços naturais, espaços rurais, aqui como na interface entre espaços naturais e urbanos, e por fim, espaços urbanos e industriais. Outra classificação de ambiente pode ser em termos de recursos naturais e ambientais e recursos humanos e culturais, meio antrópico. Patrimônio natural e patrimônio cultural, uma cidade, um prédio, uma construção histórica, patrimônio cultural, uma floresta, uma unidade de conservação, patrimônio natural. E capital natural, né, serviços ecossistêmicos, toda a influência e todos os serviços que a natureza traz para a gente, capital natural. E capital humano, quando a gente pensa do ponto de vista social, econômico e cultural, obviamente. Então, ambiente é isso, meio físico, meio biótico e meio antrópico. Não dá para deixar de pensar na sociedade, não dá para deixar de pensar no social em qualquer estudo ambiental. Todo estudo ambiental é um estudo socioambiental. Não pode ser diferente disso. Tá? Então é nítido, que o conceito de ambiente oscila entre dois polos. O polo fornecedor de recursos e o polo meio de vida. Duas faces de uma só realidade. Ambiente não se define somente como um meio a defender, a proteger ou mesmo a conservar intacto, mas também como potencial de recursos que permite renovar as formas materiais e sociais do desenvolvimento. Ou seja, o meio ambiente não é só a floresta, a unidade de conservação, o rio. O meio ambiente é tudo que está na nossa volta. E o que a gente precisa é manter a qualidade ambiental o melhor possível. E a melhor forma disso é buscar um equilíbrio entre as nossas atividades humanas, antrópicas, e as condições do meio físico e do meio biótico natural. Tá? Então aqui um exemplo de uma vossoroca, né, é que a gente tem uma área agrícola, com presença de vegetação nativa, né? Uma área aqui que sofreu processo, modificações para ser apropriada para o uso agrícola, né? E essa influência pode ter favorecido a formação
de determinados tipos de erosão. Então a remobilização do solo, tirar a vegetação natural, pode ter feito que mais do solo fosse transportado, e sendo mais transportado ele pode ter favorecido processos erosivos, aqui configurando uma vossoroca. Então uma vossoroca pode ser um processo natural? Pode ser um processo natural, assim como um deslizamento. Mas a gente tem processos do meio físico, como uma erosão, como um deslizamento, como uma enchente na sua cidade, que vão ser agravadas, que vão ser se tornarem mais graves, mais frequentes e com uma intensidade maior, né, com uma intensidade maior pela atividade humana. Então é impossível a gente pensar em termos de estudos ambientais sem levar em conta as variáveis sociais, humanas, culturais em jogo. Tu não pode pensar em meio ambiente querendo pensar só no tipo de solo, no tipo de rocha e no tipo de vegetação que está aqui na região. A gente tem que pensar em meio ambiente do ponto de vista do qual é o tipo de uso da terra que a gente tem aqui, qual que é o fim econômico, social, quais são as condições demográficas da região, qual que é o uso que esse fim agrícola leva, quais são as técnicas usadas e assim por diante. Então, é impossível pensar em meio ambiente sem pensar na variável humana, sem pensar na sociedade. Então, todo estudo ambiental, deixa a moto passar, todo estudo ambiental é um estudo socioambiental. Lembre-se disso. Era essa a mensagem que eu queria deixar para hoje para vocês aqui. Espero que tenha sido útil. Desculpa eu ter sido repetitivo nessa ideia, mas é que isso tem que ficar bem fixo na cabeça de vocês, que todo estudo ambiental, tudo que está na nossa volta corresponde ao ambiente. Todo estudo ambiental vai sempre ter elementos humanos, sociais, econômicos, culturais, lado a lado com elementos da fauna, flora, do ecossistema e do meio físico, geologia, geomorfologia, ciclo da água, atmosfera e assim por diante. Então, nunca esqueçam disso, porque isso vai ser muito importante para qualquer estudo ambiental e também para a nossa própria concepção de vida, né? Então, a gente vê que tudo que está na nossa volta tem uma influência sobre nós. Tudo que está a gente inserido num meio, inserido num contexto ambiental, a gente está sendo influenciado e isso molda a nossa percepção como cidadão, como pessoa, tá? Então, prestar atenção a isso, nos elementos diretos e indiretos que influenciam uma determinada causa, como aqui a erosão, é fundamental e esse exercício que eu quero que você comece a fazer a partir de agora, tá? Próximo vídeo eu venho com poluição, degradação e impacto ambiental, vai ser mais fácil tendo isso em mente e a gente volta aqui da vossoroca e avança, tá bom? Um abração e obrigado.